Fala pessoal, estou aqui mais uma vez com o nosso Pode Vitalizarte. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos assistindo. Eu sou Dudu Marino e vim aqui hoje trazer um conteúdo, falar um pouquinho sobre compulsão alimentar. E temos uma convidada muito especial, uma grande amiga que a vida e Deus me deu de presente, uma diva, uma dádiva. Ela é esteticista há 28 anos e referência no nosso país, nesse Brasilzão lindo. Há 5 anos, essa referência de estrategista de emagrecimento, a qual eu experienciei e experiencio na minha vida, o programa Finice. Olha que massa! Em sua clínica já foram eliminados mais de 10 toneladas. Eu me recordo que a cada quilo que a galera emagrecia lá, ainda vou perguntar aqui para ela, eu não sei, ela convertia também em alimentos, contribuindo assim para a sociedade, para as pessoas com uma grande missão de vida de fazer o bem ao próximo. E lá na clínica dela já foram eliminados mais de 10 toneladas e já foram mais de 1.500 vidas transformadas. No episódio de hoje, tenho a honra e o presente do universo de entrevistar essa diva Milena Pena. Ah, seu lindo. Milena Pena, seja bem-vindo ao nosso Pode Vitalizarte. Obrigado pelo teu sim. Eu estou muito empolgado para esse momento de qualidade que eu vou poder conhecer um pouquinho mais da sua história e um pouquinho mais também de tudo que você tem feito e contribuído para que nosso planeta Terra seja melhor. Seja melhor. Bem-vinda. É uma honra estar aqui com você, Dudu. É uma honra poder compartilhar um pouquinho, né, de toda essa vivência. Eu falo que emagrecimento, ele vai muito além. É uma vivência, então eu aprendo com os pacientes, né? A gente ensina. O Afinice é um método educativo, a gente ensina, mas a gente aprende muito mais, né? A gente aprende que o ser humano, nós somos humanos, nós somos seres vulneráveis e a gente precisa um do outro, né? É isso. Estar aqui com você é entender que eu preciso de você e poder compartilhar um pouquinho do que eu sei aqui com o seu trabalho, com esse projeto maravilhoso que você está fazendo, viu? Obrigado por fazer parte e a recíproca é verdadeira. Lindo. Mi, vou contar para os telespectadores, acho que é assim que fala, né? A gente já viemos gravar o nosso podcast aqui com o Alexandre Araújo, grande produtor, músico na VTR Studios. E, a placa de vídeo, eu acho que queimou. E a gente não desistiu. E voltamos, né? Voltamos aqui, porque desistir, jamais. Tente outra vez. Tente outra vez. E aí, eu vou fazer algumas mesmas perguntas. Tá, joia. Porque às vezes as pessoas nos veem aí no dia a dia e não conhecem a nossa trajetória de vida. Sim. O que vem à tua mente da Milena pequenininha, quando você veio ao mundo? Assim, quais são as suas primeiras memórias que você se deu conta da Milena? Gravar podcast com o psicanalista vai dar nisso, né, gente? Vamos lá. Milena pequena, que eu trago muito forte comigo, meu pai. Eu convivi 5 anos com meu pai, mas eu tenho momentos em minha memória que ficou guardado para o resto da vida, né? Você é músico, você vai entender. Meu pai gostava de tocar também. Meu pai dançava música sertaneja comigo em casa, eu pequenininha, eu dançava com meu pai. Meu pai me levava para escola de cavalinho, era ele que preparava o café da manhã. Minha mãe sempre foi dorminhoca, ela vai me matar quando eu ouviu falando isso. Mas um beijo para sua mãe. Um beijo. Mas minha mãe sempre foi dorminhoca, então meu pai que preparava o café, né? E hoje eu agradeço ela ser dorminhoca, porque
Foram só 5 anos que eu convivi com meu pai, né? Depois meu pai, Deus levou meu pai embora. Uhum. E foram 5 anos assim que eu tenho muita coisa guardada comigo, meu pai arrumando o quintal e eu no meio mexendo com as coisas, meu pai capinando o quintal e eu junto com ele. Então tem muitas cenas assim que ficaram guardadas comigo. Então quando você fala Milena, infância, meu pai. Seu pai. Na minha infância, eu já comecei a aprender a conviver com a perda, Uau. né? A Eu comecei falta. a falta, eu comecei Falta. a ter que entender. Você Uhum. sabe que eu fiz uns 12 anos com psicóloga, né? Minha psicóloga era Denise Teixeira, você chegou a conhecer? Acho que não, não me recordo agora. Ela já deve estar, a Dea já deve estar aposentada. Ela Uhum. tem uma clínica aqui em São José, mas ela tem bastante psicólogos atendendo nessa clínica. Uhum. Mas a D, ela falou assim para mim, quando eu tinha 13 anos, ela falou, eu já sabia até que eu queria ser esteticista. Eu tinha 13 anos. E a D falou assim para mim, você já resolveu, você já sabe o que que é a morte, você já sabe o que que é a perda, né? E você já sabe até o que que você quer ser. Uhum. E foi assim, a minha trajetória com estética, quando eu falava para o pessoal da família, meus irmãos, meus tios, que eu queria ser esteticista, ninguém sabia naquela época o que era isso. Hoje não, né? Hoje você vê que tem grandes estéticas para todo lado, o biomédico está fazendo pós em estético, o fisioterapeuta, né? A própria faculdade de estética, então hoje tá ampla, né? Tá ampla estética, mas quando eu falava 33 anos atrás que eu queria ser esteticista, ninguém sabia nem o que que era isso. Como é que você soube sobre essa palavra? O que que vem à tua memória quando chegou essa questão de esteticista? Esteticista, porque naquela época, aonde você achava estética? Em spa. E era assim, em revista que eu via esse trabalho. Só que não era um trabalho onde hoje é acessível para todo mundo se cuidar. Antigamente não. Era só spa e era caro. Uhum. Olha, aí eu falava, não, eu quero trabalhar, eu quero usar branco, igual isso. Eu via muito em revista. Uhum. Depois eu tive uma vizinha que era esteticista, trabalhava numa clínica com uma médica. Tem uma médica aqui em São José que eu amo de paixão e vou falar dela, Maria Aparecida Lobo, tá? Tá aí uma mulher que tem um coração incrível. E eu falava que eu queria trabalhar, né? Inclusive, quando eu iniciei nos meus 17 anos, que eu comecei a fazer, eu ainda fiz, né? A Denise Pupo, dermatologista também, uma grande mulher, e nessa época elas tinham clínicas, né? Então eu comecei a aprender e eu também ia nesse movimento, dentro da clínica, para ver, para isso. Então elas fizeram parte também desse início. Que linda história. Bacana, porque aí a gente já começa a ver também essa, subjetivamente talvez, ou inconscientemente talvez, a questão de estética, ao meu ver, também significa amor próprio. Então, amor próprio você com você mesma e de alguma forma contribuindo, porque muitas vezes as pessoas não se aceitam como são, né? Não. E, Du, você colocou aí, né, sobre o amor próprio. Uhum. Muitas vezes a gente acha que ter amor próprio, tem muitas pessoas que acreditam, eu ter amor próprio, eu tô deixando meu filho, eu ter amor próprio, eu tô negando de cuidar da minha família. O amor próprio, ao meu ver, é a base para tudo. Amor próprio é a base para o seu relacionamento entre marido e mulher, né? Mulher, esposa, né? Amor próprio é a base para você estar bem com o seu trabalho, é a base para você desenvolver qualquer projeto que você queira, né? Muitas vezes nós não estamos conseguindo evoluir na vida porque a gente não trabalhou dentro de nós o amor próprio, né? E se amar, né? Amar, cuidar da saúde, afine-se, nós reprogramamos novos hábitos, né? Então é uma mudança de vida.
Se amar, mudar a própria vida, é buscar o amor próprio, é buscar uma transformação, né? Quando eu falo de emagrecimento, que eu falo isso todo dia, são pessoas que já fizeram de tudo. Já fizeram de tudo, você mesmo faz parte. Você sabe, você já fez de tudo que você podia fazer no emagrecimento. Só que a gente precisa olhar para o emagrecimento e não para o número da balança. A gente precisa olhar para o emagrecimento olhando para o ser humano incrível que sobe na balança. Pro amor que sobe Pro na amor, balança. né? Pro amor que sobe na balança. Olhar o que eu quero construir a partir daqui, né? Eu não sou um número. E o ser humano, ele não pode ser colocado como um número. Nós sabemos que gordo e magro é algo que a sociedade colocou. Isso não existe. Não existe. Né? Existe uma pessoa obesa. Né? Você trouxe para a gente falar um pouco de compulsão alimentar. Tudo isso está dentro disso daí, né? O que eu estou comendo? O que eu estou me alimentando? Estou alimentando as minhas emoções? Minhas emoções eu vou precisar controlá-las. Às vezes, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, têm uma vergonha de eu preciso de ajuda. Né? E eu falo que Deus é tão maravilhoso que ele colocou a estrategista, ele colocou o psicanalista, ele colocou o psicólogo, o psiquiatra. Quando a gente fala, seria bom você passar no psiquiatra. Tem pessoas que encaram isso como uma ofensa. Sim. E não é. Existe ainda um preconceito muito grande. Eu não tô louco, né? Não tô louco, isso é médico de louco. Não tem nada a ver, Não né? tem nada a ver. Hoje a gente vive num botão automático, né? É a vida acontecendo muito rápido. E isso está ocasionando uma ansiedade muito grande. Né? As pessoas não conseguem parar. Hoje, o que eu tenho para fazer hoje, o que eu vou precisar fazer de melhor hoje para mim viver hoje. Aí é um excesso de futuro ou um excesso até de passado, que você sabe. Que se traz esse excesso de passado, são pessoas depressivas, excesso de futuro, pessoas ansiosas, né? Então, o que a gente precisa fazer para a gente viver melhor? Isso. Então, a gente precisa partir dessa transformação. E essa transformação, nós precisamos partir do amor próprio. A partir do momento que você começa a cuidar de você, começa a se amar, tudo começa a florescer. Tudo começa a ter sentido na vida. Né? E é esse sentido que a gente precisa dar. Nesse sentido que a gente precisa dar, pegando esse mesmo gancho, né, que você está trazendo essas informações já sobre a compulsão alimentar, do amor próprio. Como é que você foi parar no Affinity? Me conta, estou curioso. O Affinity entrou na minha vida e vocês vão entender o porquê que eu sou apaixonada. Até brilha os olhos dela, até brilha. Affinity. Falar disso. Quando chega, eu falo assim... Tem paciente que chega e fala assim para mim, Mi, eu tô no fundo do poço. Caraca. E eu falo, eu já tive aí. Sério, Mi? Sério. Você já foi gordinha? Já. Obesa? Já fui. Mesmo? Já fui. Eu não cheguei assim, você dizer assim, Mi, você foi obesa. Né? É óbvio que a obesidade não é um número da balança, tá, gente? Então, eu estava obesa sim. Mas eu tinha em torno de... Cheguei a ter 79 quilos. Do ideal seria quantos a mais, assim, pra gente entender um pouco? Eu tive 14 quilos a mais. Emagrece 14 quilos aí, irmão. Você vê, irmãzinha? Você vai ver que dá uma diferença boa. Vai, gostosinho, é gostosinho. Vai lá na minha página que vocês vão dar uma olhada, que mudou muito. E eu falo assim, olha, eu tava no fundo do poço. Então, quando eu cheguei no Affinity, a minha vida foi uma trajetória de luta constante, né? Para estudar, para fazer o que eu precisava fazer, né? Naquilo que eu acreditava, sabe? Naquilo que pulsa dentro da gente, porque tem algo, aquilo que é que a sua missão, ela pulsa dentro de você. E eu sempre me joguei muito. E a estética, sou apaixonada pela
estética, mas hoje, pelo que eu faço hoje, que é a transformação de vida, que é a mudança de vida, que é mudar os hábitos, né? Esse amor ganha desse amor. Porque eu sei que para mim hoje, ter uma estética sustentável, eu preciso mudar hábitos desse paciente. Então, quando a Affinity entrou na minha vida, eu estava nesse fundo do poço. Sem se comprometer, não precisa, óbvio, né? Fosse no consultório, tudo bem, mas não seria nenhum comprometimento também, porque ao vir para cá, por exemplo, uma paciente falou assim, mandou uma mensagem, né? Tô chorando, não sei o motivo, não tô legal essa semana, né? Depois ela vai assistir, ela vai se identificar, né? E aí eu disse a ela assim, às vezes está esvaziando a xícara, porque às vezes a gente encheu a xícara tanto durante a vida e quando a gente resolve fazer terapia, por exemplo, né? É porque a gente também talvez esteja no fundo do poço e começa a tirar as poeirinhas que todo esse tempo, sem inconscientemente talvez, algumas consciências jogamos poeirinhas debaixo do tapete. E tá tudo bem, porque muitas vezes a gente chega a alguns lugares que a gente chegou e nem percebeu, quando viu, né? Já estava no fundo do poço. É lógico, dá um significado. O que que é para você essa fala? Quando eu cheguei no fundo do poço, foi por conta disso ou daquilo. Lógico que não precisa se comprometer aqui, mas dá um significado só. Eu enxerguei que eu estava no fundo do poço, e aí você vai criar aí uma metáfora, o que que você chama, o que que significa fundo do poço para Milena Pena? Então, para mim, fundo do poço é o que eu estava vivendo naquela época, tá? Minha vida é um livro aberto. Tá né? tudo bem. Eu também não tenho medo de falar. Eu também não tenho medo, porque eu acho assim, a gente só consegue ajudar o outro com experiência, né? Ninguém cura se não estiver curado. Então, eu gosto de trazer, né, vida. Eu falo sempre, você sabe disso, o simples que funciona. Na vida a gente precisa viver o simples. E quando eu cheguei, que o Affinity entrou na minha vida, eu tinha uma dívida enorme. Dívida? Dívida. E eu não sabia por onde começar a pagar. Financeira? Financeira. Dívida financeira. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Quem não teve? E eu não sabia por onde começar, mas eu sabia que eu precisava trabalhar. E quando o Affinity veio, eu acreditei. Eu acreditei nisso aí. Eu falei assim, olha, vai dar certo. E quando eu cheguei no Caio, meu marido, cheguei pro Caio e falei assim, amor, eu vou para São Paulo fazer um curso. Vou trabalhar com Affinity. E o Caio sempre me apoiou, né? Sempre. Não, tudo bem. O Pedro era bem pequenininho, tinha 4 anos. A Mari estava já estava com 11, 12, quase. Estava mocinha. Ela falou, não, tá bom. Foi muito tranquilo. Ele ficou com os dois, ficou cuidando dos dois. Eu fiquei 5 dias. Voltei do Afins, voltei do curso. Licenciamento, voltei muda. Meu celular não parava. Porque já tinha muito tempo que eu estava trabalhando em São José, né? Já eram 21 anos. Então, eu tenho aí uma trajetória de estética. Trabalhei com noiva durante 12 anos, então. E quando eu cheguei, todo mundo, Mi, você foi pro Affinity? Você foi pro Affinity? Nossa, quero saber o que é isso, quero fazer isso, quero isso. Enfim, o Affinity veio e as coisas foram acontecendo na minha vida, né? Nesse tempo eu estava trabalhando em um salão, tinha alugado uma sala, fechado clínica. Quando eu ganhei o Pedro, fechei, estava dentro dessa sala trabalhando e trabalhando muito, né? Para poder vencer isso daí, trabalhando, estudando, e de repente chegou o Affinity. E 40 dias depois eu tive que abrir uma clínica novamente. Então, o Affinity chegou e a minha vida começou a ser mudada. Você abriu aonde a clínica? No Vila Ema. É onde até hoje ou era outro lugar? Outro lugar. Eu abri na Justino Cobra. Eu estava na Jorge Barbosa, dentro de um salão. Uma sala só. Saí desse salão e fui para Justino Cobra, né? Fiquei na Justino Cobra durante 3 anos e pouco.
Aí nós vimos que ali estava ficando pequeno o espaço para nós e nós precisamos ir para um local maior. E agora nós estamos na Jorge Barbosa, de frente com o hotel do Vila Ema. Então, faz 5 anos e pouquinho que a gente abriu a clínica e foi devido o Afine-se ter entrado na nossa vida, né? Na minha, na do Caio, porque meu marido trabalha comigo, minha filha trabalha comigo, né? A família trabalha junto. E daí eu precisei aumentar isso daí. E daí, a partir daí, eu fui resgatando a Milena, né? O que significa esse resgate? Esse resgate é a saída do fundo do poço. Saída do fundo do poço. Né? Eu falo assim. E eu acho que isso, eu sou grata a Deus por tudo que eu passei, sabe, Dudu? Às vezes a gente encara o passado como algo ruim. E do passado a gente consegue tirar grandes lições. Se a gente olhar para o passado da forma que ele tem que ser olhado. Ninguém vive de passado, né? Então eu não arrasto nenhum tipo de dor comigo. Mas eu sei o que eu não quero para mim hoje. Entendeu? Então, no passado eu tive empresa. Quando o Afine-se entrou na minha vida, eu sabia que eu ia ter que ter clínica novamente. Eu já fui lá e chamei uma pessoa para me ajudar a administrar. Né? Então, acho que do passado a gente tira. Mas estar no fundo do poço, em que eu sou grata, porque eu aprendi a sair do fundo do poço. Uau. E quando chega, as pessoas entram dentro da minha clínica, muitas vezes estão no fundo do poço. Né? E eu não conseguiria ajudar uma pessoa se eu não entendesse a dor dela. Ninguém consegue ajudar o outro se você não entender a dor do outro. Mas é interessante, eu passei por esse mesmo processo, quando eu consegui entender as minhas dores, curá-las, provavelmente eu posso transbordar isso de alguma forma e entender a dor do outro, que é justamente o que você está dizendo, e ajudar as pessoas também a encontrar as respostas que tanto buscamos nessa vida. Sim, porque a gente acaba, quando você evolui a si mesmo, você consegue evoluir o outro. Né? Transborda, né? Transborda. Volta a encher a xícara. Volta a encher a xícara de coisas boas. Do que você sabe que você quer. Do que você encontra, né? Seu propósito de vida. É engraçado porque eu acordo. Bom dia, meus amores. Já vem a Milena na mensagem. Aí eu saio, eu trabalho bastante, igual ela. Aí eu chego em casa lá para as 10h30, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho mais. Boa noite, meus amores. E aí vem os cards, estratégias, vídeos, reflexões, trazendo conteúdo. E aí é legal porque eu vou até fazer uma redundância, né? É uma compulsão alimentar boa. Uma compulsão alimentar de alimentos não calóricos. Para o organismo, mais calóricos para a alma. Energia boa. Né? Onde você pode comer, alimentar, mergulhar, beber, se embriagar de coisas que trazem nutrição física, mental, espiritual, por que não? Porque a frequência é muito boa. Como é que você identifica lá na clínica, agora trazendo esse contexto, o funcionamento psíquico das pessoas que buscam você? E especificamente, né, você percebe que eles têm esse tipo de... desenvolver essa habilidade pela compulsão alimentar. Ao teu ver, pela essa experiência que você está aí há mais de 5 anos já trabalhando, como você vê essa pessoa que não tem essa consciência que ela é compulsiva alimentar, né? Eu entendo que cada caso é um caso, né, Mi? Cada caso é um caso. Mas, assim, com o tempo, pelo menos lá na psicanálise, a gente vai percebendo, a gente vai pegando um jeitinho, né? As pessoas têm seus perfis, um para cá, outro para lá, outro é mais emocional, talvez o outro é mais por trauma, às vezes é inconsciente, ou alguma coisa ou outra, enfim. Porque tem que ir ajustando, né? E aí eu acho que você vai traçando os perfis, né? Eu mesmo sou um perfil, talvez, totalmente do contra lá na clínica, eu acho, aquariano, pensa.
A Mi fala não, eu faço sim. Se ela falar sim, eu falo não. É brincadeira. Teimosão! É, mas eu falo sim. Se ela falar sim, eu falo não. É brincadeira. Teimosão! É, mas eu dou o resultado. A Aqueles gente teve caras, que. A gente vai na não, conquista. aqui, ó. O ser humano é teimoso, a gente vai na conquista. O amor prevalece O lá, amor né? prevalece, a gente Aceito quebra as você do pernas, jeito que você você é. E depois a gente vai. E você se aceita do jeito que é, né? Então a gente briga assim, né? Fala assim para a pessoa. Você tá feliz com esse resultado? Eu vim aqui, eu quero mais. Então, seu resultado só vai chegar o dia que você tomar a decisão de fazer o que precisa fazer. Muitas vezes seu resultado não vem é pela decisão que você não toma. Né? Então a gente acaba pegando os teimosão, dando um abraço bem apertado, tipo Dudu teimosão, e coloca o Dudu para mudar. Perdendo todas as minhas roupas. Nossa. Todas. Efeito colateral. Caraca, muito. E como é que é isso, né? Então, porque eu me considero isso, né? No meu caso, eu entendo que a obesidade é uma doença crônica e a compulsão, hoje eu convivo com ela porque lá no Afines eu adquiri hábitos e recursos, adoro essa palavra, né? Recursos para poder lidar com... Porque até hoje a compulsão alimentar me visita. Principalmente no meu caso, em questões, às vezes, de pressão do dia a dia. Eu tinha o hábito de descontar na comida a minha insatisfação, a minha frustração. Meu caso. Cada caso é um caso. Mas depois, com as estratégias que você traçou, toda a sua equipe, um beijo para as meninas que trabalham lá. Quantas pessoas são, Mi? Estamos em 5. Olha só. E para quem estava endividado... Presencial, né? Para quem estava endividada no fundo do poço, hoje, além dela trabalhar com a família dela, ela ainda emprega 5 pessoas presenciais e também entendo que tem o suporte online, os terceiros lá que agregam valores espetaculares lá na clínica, né? Como é que você identifica essa compulsão alimentar, assim? Fala um pouquinho disso nas pessoas e o comportamento delas. Primeiro passo, existe uma consulta, né? Às vezes nós temos pacientes que ligam e querem saber o que é. Todo mundo que passa pela clínica precisa passar por essa consulta. Certo. Tá? Nós vamos fazer 2 exames, né? Uma ferramenta única do Afinice, que é o nosso Esmera, tá? Ali a gente avalia os 5 pilares, tá? Então, o exame comportamental da pessoa, da qualidade da vida dessa pessoa. A gente precisa entender qual a causa. E vamos fazer um exame de bio para a gente analisar massa gorda, massa magra, metabolismo basal, né? Existem algumas crenças no emagrecimento e ali a gente começa a quebrar as crenças, desconstruir para poder construir algo novo. Esvaziar a xícara. Então a gente precisa passar por essa consulta. Essa consulta é o alicerce da sua vida nova. A metodologia é única. Mas o ser humano que entrou para essa consulta, ele é único também. E eu preciso olhar para ele, tá? Então, o que a gente tem que partir para entender se essa pessoa é compulsiva ou impulsiva? Que é diferente também. Que é diferente. A grande maioria, nós somos seres impulsivos. Então, a gente vai pela impulsão. Compulsão é uma doença. E ela precisa ser avaliada por um psiquiatra. Ninguém pode falar, eu sou compulsivo, se ele não foi avaliado por compulsão. Eu fui no psiquiatra, quero mandar um beijo e um abraço para o meu médico, Dr. Tiago. Então, a compulsão existe e hoje ela é tratada, né? Então, esse paciente, ele vem, muitas vezes ele não conhece, a gente orienta, tem todo o suporte, é um trabalho, né? As estratégias são montadas para ele, para que a gente possa direcionar ele para fazer um trabalho, né? Às vezes está passando uma vida, né? Uma vida tratando, olhando para a balança, olhando para o número, sem as estratégias corretas para ele. Então, dentro da clínica, o que você falou, recursos, eu trabalho com os recursos que você colocou até hoje. E é exatamente isso, colocar recursos para que a gente construa uma vida nova juntos e isso seja efetivo e sustentável, né? Compreendendo o que é obesidade. Compreendendo que a obesidade é aquilo que ele vai precisar fazer para ele ter saúde.
Então, a gente precisa olhar para tudo isso com saúde, com equilíbrio, com autocontrole, sem cobrança, né? Sem vergonha, né? Tem pessoas que às vezes você vai falar, será que eu sou compulsiva? Eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, né? Isso é tratável. Eu conheço pessoas que estão, pela balança pelo menos, no peso, mas são compulsivos alimentares. E eu estudando neurociência, eu nem sabia que existia magros compulsivos alimentares. Claro que existe. É incrível, eu falei, caraca, meu. Dudu, não existe só a compulsão alimentar, né? Aí abre o leque, né? Abre o leque. É, total. Né? Porque às vezes tem pessoas que às vezes briga tanto que ela se cura da alimentar e ela vai pro álcool, vai pro gasto, né? Então tem vários, isso precisa ser tratado. Então às vezes precisa passar por uma psicóloga, passar por um psicanalista para ele poder também direcionar. Então hoje nós temos equipe multidisciplinar muito rica para estar ajudando, né? E hoje em dia tudo pode ser mudado, desde que acredite na transformação. Nós precisamos acreditar que tudo pode ficar melhor. Hoje, a hora que eu estava vindo para cá, eu fiz uma reavaliação de uma paciente em cálculos, né? Metabolismo basal, porque às vezes a gente tem, meu metabolismo é lento, eu não consigo emagrecer, né? Emagrecer, eu preciso dar déficit calórico. Então, eu preciso entender quanto meu corpo gasta, né? Quanto meu corpo gasta diariamente e qual o déficit que eu tenho que dar. E eu fui conversar com ela. E ela falou assim, mas eu não tô indo bem? Eu falei, olha, não é nada que não esteja indo bem que não possa ficar melhor. Então, a gente tem que acreditar em querer mais dessa vida, né? Às vezes a gente está vivendo numa procrastinação, numa inércia, porque a gente não acredita que as coisas podem ser mudadas. E as coisas podem ser mudadas se você dar o seu primeiro passo. E dar primeiro passo no emagrecimento, você sabe disso? Não é porque custou para mim fazer ele parar de olhar para o número. Olhar para o número da balança. Fato. Olhar para você, para o ser humano que sobe na balança. É os recursos que a gente vai precisar trabalhar para você construir uma vida nova, né? Então, não há nada que hoje você viva e que não possa melhorar. Você comentou isso na roda, né? A sua própria experiência, né? Minha própria experiência. Do déficit calórico. Do déficit. Fala um pouquinho da roda. Lembra disso? Jogou eu na mesa. Fala um pouquinho Jogou da roda, roda e um pouquinho do seu testemunho. Porque você estava comendo certinho, mas tinha uma coisa assim, não é? Do déficit calórico. Explica aí da roda. Pra você. O que é a roda, e ela vai contar o caso dela, recente, galera, todo de testemunho. A roda é a nossa roda de conversa. Que delícia, meu. A Mariana faz uns negócios da hora pra comer, irmão. Minha filhota. O que a mãe não cozinha, a filha cozinha, graças a Deus. Tudo assim, top da galáxia. Nutritivo, leve, calorias baixas. Pra mim, teria todo dia essa roda. E nessa roda a gente traz convidados, né? Trouxemos o Dudu, psicanalista afinado, um cara aí, né? Acho que mais ou menos vocês devem conhecer ele. Ele toca, né? Ele toca aí na noite também. Dizem que ele é músico, né? E o Dudu, tenho a Érica, psicóloga, que já está comigo desde que eu entrei pro Affinicy, e essa roda é ali onde a gente conversa, onde a gente tem a troca, né? Porque nós precisamos entender que certas coisas acontecem com todo mundo, né? E quem olha, fala assim, nossa, Mi, você não ganhou peso. Eu emagreci no Affinicy quase 14 quilos, né? De gordura eu saí de uma porcentagem de 44% para uma porcentagem de 30% de gordura aí nesse decorrer dos anos. Mas eu ganhei peso. E eu não ganhei peso. E todo quando olha, fala assim, Mi, você ganhou peso? Como assim? Eu não percebi. Você come super saudável, você faz atividade física, enfim, ganhei. Eu saí do meu 65 em número de balança e fui para o 69, cheguei até 71, tá? É que quando chegava no 71, voltava para 69. Chegava no 71, voltava no 69. E como que eu descobri? Foi quando eu fui fazer o Affinicy novamente, mas um suporte separado. Sim. Fui fazer um suporte ali, na qual estava cuidando junto com outras estrategistas, né? Com os profissionais que trabalham.
E a Nutri, uma fofa, amo ela. E ela tá fofa mesmo, porque ela tá gravidinha. Ah, que belezinha. Aí ela chegou, ela falou assim pra mim, ela corrigiu o meu prato e falou assim, ô Mi, pesa a sua proteína. Olha só. Por quê? Daí eu cheguei em casa, eu quase tive um chilique. Porque eu peguei, coloquei a balancinha lá e fui pesar a minha proteína. Aí coloquei. Eu precisava ter ali em torno de 150 gramas de proteína. E era só feijão que eu ia comer nesse dia. Aí eu comecei, 1 colher, 2, 3. Mari, olha para isso. Já deu a proteína. Poxa vida. Ou seja, do potinho que eu levava todos esses anos na clínica, eu tenho às vezes o hábito de levar o potinho da proteína e eu comia ali metade desse potinho, outra metade estava ali. As meninas que trabalham comigo, eu falava que é o feijão, a gente sempre está trocando alimentos dentro da clínica. E por fim, eu estava comendo em torno de 300 calorias. Então é óbvio, eu estava estocando. Então comida saudável também faz a gente ganhar peso. Então a gente precisa ter o equilíbrio, né? E regra fundamental do emagrecimento: qualidade, quantidade e periodicidade. Eu preciso entender a quantidade que eu preciso me alimentar. E para cada um é um. Seu metabolismo não é que ele é lento, é que você está comendo superior àquilo que você gasta. Então eu preciso entender a quantidade que eu vou precisar me alimentar. A qualidade desses alimentos, né? Eu preciso desinflamar meu corpo, nós somos seres altamente inflamados. Então eu preciso desinflamar para que eu possa promover saúde. E periodicidade, eu não posso parar o meu processo. Muitas vezes o emagrecimento, você pega lá uma dieta e começa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Dudu vai tocar, acabou a dieta. É muito complexo, a gente músico, Vida social. Poxa vida, né? Porque assim, a gente toca nos restaurantes e muitas vezes a gente não tem a opção de escolha. O restaurante que faz a proposta daquilo, é isso que você vai comer e tal. Aí você tem que elaborar várias estratégias, andar com a maçã. Recursos que foi colocado para ele. Trocar muitas vezes ali o álcool pela água com gás, um limãozinho. Fazer uma prevenção, né? Já sabendo das situações. Confesso que eu também, lógico, eu não vou mentir para mim. Muitas vezes eu não consigo. Pela situação, mas a maioria das vezes eu consigo. E eu desenvolvi um outro recurso também, que quando eu não consigo, e muito leve hoje, nem vejo como obrigação. No outro dia eu dou um sprint, que eu falo, eu dou um algo a mais, eu ando 5 km a mais, eu caminho a mais, vou lá nadar. Pra gastar. Eu vou lá nadar, eu falei, eu preciso, por conta de ontem, eu preciso hoje equacionar isso na evolutiva, né? Sempre daquele 1% melhor. Eu acho que isso é uma questão de consciência. Sim. E eu já fico feliz porque antes também eu não conseguia, né? Saber voltar. E também não conseguia dizer não para as coisas, né? Hoje eu já olho e falo, caraca, eu vou conseguir ficar sem. Assim, aí quando eu falo, eu vou ter que comer isso porque senão também vai ser complicado. Mas aí amanhã eu vou e dou um gás nervoso, assim, né? Porque também eu não sou muito neurótico obsessivo, já fui um dia em todas as questões. Graças, né? A Deus, tá curado. Curado, mas agora inverteu, né? Eu falo assim, antes era mais sem consciência a alimentação. Hoje não, hoje eu como totalmente consciente. Já virou hábito também, né? Você vira a chave, né? E um dos recursos principais da gente é esse. É fazer com que construa novos hábitos, né? Saiba, eu vou abrir uma exceção. Vou tocar hoje, vou abrir uma exceção, mas amanhã eu tô lá tomando a minha água, tô fazendo minha atividade física e a vida segue. Normal. Né? Não é trazer, porque muitas vezes a gente traz a culpa, né? Por que eu comi? E culpa não serve pra nada. E culpa não serve pra nada. A culpa é sua, você pode fazer o que você quiser com ela. Né? Mas ela não serve para nada. Então, aonde está o seu amor por você? Né? Então, a gente tem que ter ali o equilíbrio, o autocontrole, trabalhar qual é o principal recurso do Affinicy? A mudança de hábitos, reprogramar novos hábitos. E para isso leva um bom tempo. Né? A gente, para programar um hábito, é mais de 250 dias. Que você tem que trabalhar repetidamente aquele hábito. Toda vez que você para, você voltou lá para o início. Então, são 250 dias repetidamente seguidos
para a gente poder construir um hábito e começar a fortalecer isso aí. Quando você pratica esse hábito, fica o exemplo da atividade física, né? Fica. O corpo fica inteligente. Fica. E o corpo é como se ele tivesse uma voz. Ele pergunta, não vai treinar hoje? Eu amo treinar, né? Às vezes eu A posso gente lá. sente falta. Caraca, eu falo, meu, eu amo, O amanhã, corpo sente falta. amanhã é sábado, não é isso? Estamos aqui na sexta-feira. Amanhã eu tô de folga, não tenho show amanhã nem domingo, né? E amanhã eu já tô, assim, muito feliz de saber que eu irei acordar, irei no parque da cidade e pretendo caminhar 10 quilômetros ouvindo o podcast de neurociência, Sim. buscando autoconhecimento, além de alimentar o meu... Amo caminhar estudando. Exatamente. Já aproveito o tempo, né? Além de caminhar, queimar as calorias, trazer endorfina, serotonina, oxitocina, né? Quando eu vou na dentista, tá ficando bonito meus dentes. Tá ficando bonito, hein, velhinha, Dudu? Beijo, doutora Carla, pra você, né? Doutora Carla, que tá Cadê a cuidando. namorada, Dudu? Eu tô na pista. Tá na Tô pista. na Aí, pista. gente, Dudu tá na Ó. pista. Minha namorada aqui, tenho várias. Larga de conversa. a Dudu minha tá na violinha pista. aqui, ó. Dudu Meu querendo violãozinho. namorar a viola. A Conversa. minha namorada tem um corpo de violão. Ó, Jura? violão. Violão. Jargão. Gente, avisa as meninas solteiras, que Dudu Marino tá na pista. Tô na pista, galera. Ó, pra você ver. Tô na pista. É isso aí. Mas é legal isso, porque esse enamoramento também, né? Sim. A gente coloca réguas também. Não tô dizendo que tem que ser assim ou ser assado, não. Mas assim, eu vejo que o ambiente modulador faz uma diferença. Né? É tão bom você ter uma pessoa do seu lado que é sua amiga, sua companheira, seu amigo, seu companheiro, que também entra um pouco na vibe do treino, da frequência, da alimentação saudável. Ou se não quer entrar também, porque se aquela pessoa está naquele ponto, é o ponto dela e tá tudo bem, mas também já não questiona. Poxa, A parceria tem que ser incrível, né, Dudu? se não Quem dá, ama, cuida. não, Senão não dá. Não dá, porque daí você começa eu brinco lá, lembrei do meu avô agora também, né? Você começa a criar ranço, né? Pior, porque daí você vai pra leste e o outro pra oeste. Caramba, Aí velho. não rola. Aí é complicado. Mas Não tá rola. tudo bem, né? Eu tô na pista, mas tô me amando bastante, tá lindo. Tá também. se amando, tá É. cuidando, tá afinado e tá na pista. Cada dia melhor, né? Estamos em 2024, é bom falar disso. 2025 promete, vocês vão ficar sabendo de coisas, haverá sinais. Haverá sinais. A Milena tá super envolvida, acho que ela já sabe, mas ela vai saber muito mais ainda, que eu já comecei os projetos mexendo os pauzinhos e os milagres que aconteceram. Ó, galera, aguardem. Aguarde que vem novidade. Vem boas novidades aí, né? Muito bacana isso. Pelo menos é a grande intenção real desse caminho, dessa jornada. E, Mi, é muito legal porque uma coisa que eu olho para o Affinity e lá no seu espaço, eu acho muito bacana, que não é só um case de sucesso. São vários cases de sucesso. E eu acho que isso inflama também as pessoas, né? Me chamou muita atenção e toda semana, ou quase toda semana, diante dos processos, eu vejo a galera postando lá, -7, -15, -20, com uma carinha de felicidade, de encantar os olhos isso. Você sabe. Esses cases de sucesso são assim, surreais, meu. Eu Caraca, acho amassando, muito hein? Parabéns. legal. Eu acho muito legal esse negócio da gente tirar foto com a plaquinha, mas eu falo assim, gente, atrás do número da plaquinha tem um ser humano. Sim. E tem uma história. Gente, e esse sorriso de alegria são muitos obstáculos que foram vencidos. Não foi muita descorrupção comportamental, né? Foi muita adaptação na vida social, né? Entender o que é meu, o que é do outro. Um caminho, uma jornada. Uma jornada. E é uma jornada que muitas vezes não é fácil. Oxi. Né? Às vezes a gente pensa assim, emagrecer é fácil. Não é, gente. Emagrecer de forma inteligente, compreendendo o emagrecimento, entendendo a mudança, olhando para dentro, não é uma coisa difícil. Porque eu falo assim que essa palavra difícil, que nós humanos usamos praticamente para tudo. Eu falo que emagrecer é diferente. Nós vamos traçar um caminho diferente. E é diferente de tudo que você já viveu. Verdade. Né? Buscar novos recursos diferentes, né? Você
falou para mim da noite, você estava acostumado, você chega, Nem é pensava. o músico, nem pensava. Tinha ali acesso fácil a tudo, né? Porque o músico, ele é bem tratado, né? Nem sempre. Nem né? sempre, Mas a galera. maioria- Quem não estiver tratando o músico bem, vamos tratar, Eu né? falava disso com o Xandinho ontem, inclusive, sobre os tratamentos que a gente recebe por aí. Mas aí é uma coisa legal também, é muito legal você falar disso. O Xandinho falou assim, eu vou falar aqui, Xandinho, vou causar polêmica, mas eu concordo com você. Alexandre Araújo, grande violinista, produtor artístico, ele falava assim, eu odeio os músicos. E ele é músico, e eu também falei para ele, eu também odeio os músicos, né? Porque a gente também submete a aceitar aquele tipo de tratamento. E eu e o Alexandre, com essa consciência, muitas vezes somos às vezes mal interpretados quando a gente fala, nesse lugar eu não toco mais, porque eu não fui bem tratado. Mas não é por causa do meu ego, da minha arte em si, mas eu não toco mais porque eu não fui bem tratado como eu sou tratado no Afines, ou seja, vou trazer para a clínica, como eu sou tratado como ser humano. Não é porque, né? Porque assim, poxa, imagem e semelhança, meu. Imagem e semelhança de Deus. E aí o cara vai me tratar mal, né? O cara vai me enfiar a goela abaixo coisas talvez que não dá opção de escolha, talvez para almoçar ou para jantar. Hoje, graças a Deus, a psicanálise, né? E essas resenhas, por exemplo, que eu tenho com o Alexandre, né? A gente tem a opção de escolher onde tocar, com quem tocar e qual o valor do nosso cachê. Sim, porque... E outra, vocês também já têm uma trajetória de vida. Poxa vida, né? Poxa vida. E eu acho que hoje os profissionais precisam ser respeitados. E precisam ser profissionais também. Profissionais também, né? Pô. Então, isso faz parte do amor próprio que nós iniciamos, Poxa né? vida. Falando sobre amor próprio. Uhum. O outro só faz para você aquilo que você permite. Exatamente. Né? Então, isso cabe para tudo. Pro trabalho, família, emagrecimento, relação entre marido e mulher. O outro só faz para você aquilo que você permite. Então, a partir do momento que eu me amo, que eu olho para mim, que eu me respeito, é óbvio que o outro, eu só vou aceitar que o outro me ame, que o outro olhe para mim com o mesmo olhar que eu olho, que ele me respeite. Não aceito menos que isso. Não aceito menos que isso. E é tão legal porque a gente tem uma trajetória, a gente tem um caminho na vida, no Afines, na música, na carreira. Eu quero dar uma poesia de uma canção que muitas pessoas, elas... Olha, vou aqui também, né? Poxa vida, vou pegar aqui no celular essa canção e é muito legal porque muitas pessoas, eu já vi isso, por isso que eu vou falar isso, né? Acho que essa música é romântica, mas não deixa de ser. Que essa música se chama My Way. E a tradução dela, ela fala assim, ó, é muito legal, tem tudo a ver com o que a gente está falando. E vou trazer isso para a vida que você leva. E agora? O fim está próximo? Você está no fundo do poço? Como um dia eu já estive e a Milena esteve. E o meu analista, o Dr. Rubens, fala, às vezes, Douglas, temos que chegar no fundo do poço para ser transformados. Sim. Muito comum, ele trabalha muito com adictos, né? Usuários de crack, de droga, e muitas vezes tentam de todos os recursos, mas a pessoa se depara no fundo do poço e fala, não quero mais essa vida. E agora o fim está próximo? E a canção segue. E então eu encaro o último ato. E aí ele está conversando com um amigo, ele fala, meu amigo, minha amiga, Milena, vou falar claramente. Vou expor o meu caso, do qual eu estou certo. Eu vivi uma vida completa, eu viajei por toda e qualquer estrada. E mais, muito mais que isso, eu fiz do meu jeito. E quando eu faço do meu jeito, arrependimentos, tenho alguns. Comi errado, dormia mal, excessos, essas coisas todas, faltas também, né? Mas, por outro lado, muito poucos para citar, né? Muitas vezes também você teve poucos erros na vida, talvez, ou muitos, não sei. Eu fiz o que eu tive que fazer.
eu continuei fazendo sem isenção. Aí eu planejei cada curso, cada traçado. No meu caso, fiz psicanálise, estou estudando neurociência, filosofia, fui para o Affinis, mudei ambientes moduladores, criei novos hábitos. Também tenho minhas sombras, mas hoje me esforço muito nessa jornada, nesse caminho, no meu caminho, para me manter dessa forma, né? E aí eu planejei cada traçado. Qual é o traçado da sua vida que você está planejando? Cada passo cuidadoso ao longo dessa jornada, dessa trilha. E mais, muito mais que isso, eu fiz do meu jeito, na minha verdadeira essência, o meu verdadeiro jeito, o meu verdadeiro eu. Sim, houve momentos, tenho certeza que muitos de vocês souberam, quem conhece a minha história também, quem conhece a história da Milena, quando eu dei um passo maior do que a perna e fui parar no fundo do poço. Muitas vezes consciente, muitas vezes inconsciente. E vocês estão percebendo que eu estou fazendo aqui a minha releitura da letra linda, a qual eu vou tocar com vocês, com a minha namorada. Essa é a namorada de hoje. E quando eu dei esse passo maior que a perna, tive muitas dificuldades, mas apesar das dificuldades, quando havia dúvida, eu acabava com ela. Eu ia lá no Affinis, por exemplo, acabei com várias dúvidas sobre alimentação lá e estratégias. Com essa moça, esse presente de Deus, essa mãe, essa pessoa iluminada, que tem mais de 1.500 pessoas lá transformadas, e eu me enquadro na estatística do trabalho que ela trouxe para nossa região, para nossa cidade. Enfrentei tudo isso e continuo de pé. E fiz agora do meu jeito, do jeito certo. Eu amei, eu ri, chorei. Tive várias conquistas e estou sonhando com tantas outras, Mi. E também tive minhas partes de perdas, como ela relatou aqui. Já aprendeu a lidar com a falta, porque nós somos seres faltantes. E no caso de uma pessoa muito especial, o pai. E agora, enquanto as lágrimas diminuem, porque aí a gente chora, mas chora bem menos, né? E quando chora mais é de alegria. No meu caso está sendo assim ultimamente, viu? Às vezes eu me emociono, mas é mais de alegria do que tristeza, angústia, trauma. As lágrimas foram diminuindo e eu acho tudo isso tão divertido, porque eu dou muita risada lá na clínica da Milena também. E pensar que fiz tudo aquilo um dia, posso dizer, não de uma maneira tímida. Não eu fiz do meu jeito. Pois o que é um homem, um ser humano, o que é ser um homem, o que é ser uma pessoa, o que é ser uma mulher? O que ele tem, esse homem, essa mulher, o que eu tenho, o que você tem, senão a si mesmo. Então, não tem nada. É lindo isso. Para dizer as coisas que ele sente de verdade e não palavras de alguém que se ajoelha. As lembranças mostram tudo da minha vida. Me ensinam, me trouxeram sabedoria. Tomei alguns golpes, sim, da vida, do sistema, de pessoas, mas acredito que sou o maior responsável pelo meu amor ou pelo meu ódio comigo mesmo. E fiz tudo isso do meu jeito, e sim, foi do meu jeito. Esta é a letra dessa canção. Do meu jeito. Agora, legal porque assim, você falou do passado. Eu fiz do meu jeito do passado, mas eu acredito que o passado me trouxe muita sabedoria, e se não fosse esse passado, eu não estaria aqui hoje conversando com a Milena, né? Então, e é mais legal porque a gente, na minha visão, chega hoje o que eu chamo do jeito melhor, do jeito mais consciente, do jeito certo e do jeito do amor, da essência, da verdade, da realidade. Porque nós sabemos quando a gente mente para nós. E não contente, como nunca estou, né? Eu quero tocar essa canção para vocês. Lógico que eu não vou cantar aqui, mas a minha namorada, A sua namorada, ela vai falar para vocês um pouquinho
gostaria de expressar, né? Vitalizarte, vida, arte, a arte de viver. Expressar essa canção com as minhas notas, na minha releitura, na minha interpretação, na minha singela interpretação, e vou pedir licença para Milena para eu poder executar essa canção do meu caminho. E tenho certeza, Mi, que enquanto eu tocar, vai vir alguns pensamentos na sua mente, e aí você fecha para nós esse podcast lindo com um resumo, né, do que significou estar aqui hoje para você, um resumo do que significa viver a vida, do que significa a arte de viver. Pode ser? Pode. Bora lá, Xandinho? Bora lá.
vocês pudessem sentir o que eu tô sentindo. Nossa. Acho que não tem palavras que explica viver esse momento. Helena, eu vou falar pra você. Coração a música batendo. É um negócio embaçado. Caraca, velho. Afinar o instrumento, né? Ó, o afinando a vida. Se tudo der certo, em 2025, vou continuar minha história lá naquele Teatro Colinas. O nosso DVD, a Helena vai estar lá, vai ter um telão, vai ser lindo, eu vou estar mais ainda no peso ideal e todo mundo... Enfim, spoilers aí, o Xandinho vai tocar, caraca, vai ser um dia maravilhoso e muitos afinados lá. E sonhos foi feito para ser buscado. Nossa. Né? Precisamos buscar sonhos. Se você sonha, a gente precisa ir atrás desse sonho. E tudo nessa vida pode ser mudado pelo poder da sua oração, pelo poder da sua ação. Orar e agir. Orar e agir caminham juntos, né? Oração e ação caminham juntos. E acreditar, né? Nós precisamos acreditar que dentro de nós habita um Deus que nos ama muito. Amém. Nós somos frutos preciosos de Deus, somos imagem e semelhança de um Deus, de um cara que me ama. Amém. O mesmo cara que ama o Dudu, mesmo esse foi o cara que me tirou lá do fundo do poço. Amém. Trouxe a Fínice para mim. E eu acho que a gente aqui na vida, a gente não pode parar no primeiro obstáculo. Nós precisamos todos os dias pela manhã dizer para si mesmo, olhar no espelho e dizer para si mesmo, desistir não faz parte dos nossos planos. Não é isso que eu falava, Dudu? Desistir não faz parte dos nossos planos. E nós precisamos dar um sentido à nossa vida. E não existe maior sentido na vida do que a transformação humana, do que acreditar no humano. De olhar no olho e falar assim, cara, tu vai encher aquele... Você não vai encher só aquele do Colinas. Vários teatros. Vários teatros. Vários teatros. Vários da teatros, vida, porque nós existe vamos. um dom. Amém. Existe um dom dentro de você, existe um amor. Esse amor que pulsa. Acredita em você, acredita em Deus, cara, que você vai longe. E você que está nos assistindo aí, acredite em você. Levante da onde você estiver e dê os seus primeiros passos. Busque sempre ser melhor 1% a cada dia, sem cobrança, sem culpa. Como diz o Dudu, a culpa não serve para nada. Para nada. Mas saiba que muitas vezes o resultado que não vem é pela decisão que você não toma. E a culpa é sua. Faça dela o que você quiser. Você pode continuar na culpa, como você pode fazer exatamente o que o Dudu fez. Tirou, saiu da cadeira e fez a coisa acontecer. Acredite, somos seres em transformação. Amém. Estamos de passagem nessa terra. Simples assim. Simples assim, de passagem. E qual a história? Qual a estrada que você quer construir aqui? Construa a sua estrada. Busque os seus sonhos. E sonhos foi feito para ser realizado. Acredite em você, acredite em Deus. Obrigado. Obrigado por estar aqui junto com a gente. Galera, quero agradecer ao Alexandre, a Milena também, por me ajudar a realizar os meus sonhos, porque sem vocês não seria possível. E você também que está me ouvindo aí, que também sabe que me ajuda a realizar o meu sonho. Um sonho sonhado só é só um sonho, né? Então, eu sou muito feliz de ter vocês na minha vida também, por isso. Isso não seria possível se você, o Alexandre, a Mari e muitas outras pessoas, né, não existissem. Então, o podcast não é meu, não é da minha irmã, da Vitalizarte, é nosso. É do Alexandre, é da Milena. E a gente sempre está com a nossa intenção maior, afinando a vida. Muito obrigado. Obrigado por tudo, por existir, fazer parte da minha vida. Alexandre, muito obrigado. E obrigado você que assistiu. Se esse podcast fez sentido para você, já sabe, se inscreva no canal, clica no sininho. Estamos engatinhando ainda, mas temos que começar. Compartilhe e leve essa mensagem, caso faça sentido para você, para o próximo. Lance semente boas. Muito obrigado e até a próxima.
Um beijo a todos.